E aí, gente boa, tudo bem? Eu quero com esse vídeo explicar uma coisa simples para vocês. Eu gravo as aulas por uma questão de lógica e de segurança. Eu gravo essas aulas um pouco antes, alguns dias antes de eu postar a aula para vocês. Uma questão simples. Pode dar errado, pode não dar, pode parecer fácil, mas gravar essas aulas dá um certo trabalho. E por isso mesmo que eu quero explicar. Essa semana que passou, com a pandemia, com os decretos da prefeitura, existiram alguns feriados. E esses feriados ficaram exatamente nos dias em que eu iria mandar algumas aulas para vocês. O que eu quero explicar? Esse vídeo é para isso. A aula já estava pronta, a aula já estava gravada. Como eu falei para você, que dá um certo trabalho fazer a aula, e até porque o que eu falo, dificilmente eu vou repetir no que eu já falei na outra aula. Então, eu vou mandar essa mesma aula para você. E você que é uma pessoa muito inteligente vai reparar que a data está errada. Mas isso não é o mais importante. Algum comentário que eu vou fazer também pode ser referente à semana do dia do feriado. Tudo bem? Mas prestem atenção na aula. A data, o comentário, não é o mais importante nesse momento. O importante é o conteúdo. E o conteúdo não muda. Vai estar tudo certo. Vou falar a mesma coisa. Tem dúvida? Você vai me perguntar sobre aquele conteúdo. Então, vai parecer que eu postei errado, mas não é isso. Por isso que eu estou fazendo esse videozinho antes, tá? O conteúdo é o que importa. Vou falar uma frase que eu sempre falo. O importante é o que importa. Boa aula! E aí, gente boa, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo bem com seus familiares? Se alimentando bem? Eu vou falar isso toda a aula. Tudo bem? Eu quero que você se cuide para a gente voltar logo. Essas aulas gravadas são legais? São. Essas aulas gravadas funcionam? Funcionam e muito bem. Depende de você. Se você estiver fazendo tudo certo, a aula vai dar certo também. Eu faço a minha parte aqui. Estou gravando a aula, tentando explicar e eu sei que você está entendendo. Por quê? Porque eu sei que tem gente falando lá que está dando certo. Se está dando certo, está dando certo. Hoje, dia 21 de maio já, hein? Quinta-feira. Está indo bem até, hein? Apesar de tudo... Estamos caminhando para o fim do mês já. Tá indo bem, ó. Quinta-feira, 21 já. O que nós vamos fazer a partir de agora? Já fizemos umas revisões de biologia, até já teve uma parte nova aí essa semana. Mas agora, vamos começar uma parte nova também no nosso livro. Lembra dele? Nem lembra mais que tem livro, né? Olha o livro aqui. Essa é a parte nova que nós vamos começar em física. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar seu livro e vai colocar na página 141. Aí quando você colocar na página 141, você vai ver aqui, ó, na anterior aceleração, que foi onde nós paramos lá antes de entrar de férias, já foi feita até a revisão, e agora nós vamos começar a estudar a força, tá? Então, matéria nova, eu gostaria de verdade que você acompanhasse a leitura. Eu não vou ficar lendo o livro não, porque eu também não leio lá na classe. Não é que a aula gravada está diferente, pode ver. Eu não fico lendo lá, porque agora é física e química, você está grande, você consegue ler sozinho. A gente ficava lendo junto quando você era pequeno. Ou precisa ler? Acho que não, né? Você vai ler. Quando for uma parte importante, aí lógico, eu vou pegar aqui e nós vamos ler junto. Mas o capítulo todo não precisa. Vamos falar agora de força. Depois a força vai emendar nas leis de Newton, mas isso é com o tempo. Então, com calma, tá? Vou explicando. Se não entender, já sabe. Tem dois jeitos de você falar comigo muito rápido. Pelo WhatsApp, no nosso grupo, ou diretamente comigo. Esse é muito rápido. Você me manda, eu tento te responder muito rápido também. Assim que eu vejo a mensagem, eu já te respondo. Está funcionando muito bem. Tem os alunos que falam diretamente, tem os alunos do grupo, tem os que não querem participar. Não tem problema. Seria bom. Mas não quer, não quer. Eu não obrigo ninguém a nada. Agora, por favor, um colega pode avisar o outro. Mesmo que não queira participar do grupo. O AC mandou um negócio, eu vou te avisar. Isso é legal, colega é para isso. Tudo bem? Vamos começar a falar de força? Se você não estiver vendo direito aqui, eu mando a foto depois, mas vai me escutando e vai vendo lá que é fácil. Antes de eu começar, vou ficar até na frente para você não ler. Quando a gente fala em força, você pensa no quê? Força é uma coisa até que a gente faz muito. A gente faz muita força. Força, a gente, para realizar a maioria dos trabalhos, a gente tem que aplicar uma força. Quando eu falo em força, você fica pensando só em muita força, levantar muito peso. Mas na verdade, só de eu estar
fazendo esse balancinho que eu estou fazendo aqui, ó, meu corpo já tem que fazer uma força. Mesmo que eu fique paradinho, os órgãos lá dentro estão fazendo uma força. Então existe uma definição fácil. Eu vou ler aqui, está escrito no livro, igual, tá? E depois nós vamos dar alguns exemplos sobre isso. Olha lá. Força é um agente que produz ou altera o movimento. Escrevi movimento aqui, ó, vou arrumar. Que produz ou altera o movimento de um objeto ou o deforma. Quer que eu leia de novo? Força é um agente que produz ou altera o movimento de um objeto ou o deforma. Enquanto você vai lendo, eu vou pegar a bola. Olha a bola aqui de novo. Aquela mesma da outra aula. Tá vendo ela? Ela é um objeto. Em relação a essa filmagem, em relação ao meu corpo, ela está em repouso. Existe uma força que a gente já sabe atuando sobre ela, que é a força da gravidade. Se eu tirar a minha mão aqui de baixo, a bola cai. Força altera o movimento de um objeto. Se eu pegar essa bola e arremessar ela naquela direção, ela vai para lá. Se ela estiver parada na minha mão e eu bater nela, eu apliquei uma força que altera o movimento. Se ela ficar só aqui, eu segurando até enquanto eu aguentar. Ou então a força também pode deformar o objeto. Lembra que a gente falava isso? Ó, apliquei uma força, ela não saiu do lugar, mas ela deformou. Pensando nisso, então, força, se eu aplicar muita força, vai embora rápido. Se eu aplicar pouca força, talvez nem saia do lugar. Então a força precisa ter uma intensidade. Muita intensidade altera mais o movimento. Muita intensidade deforma o objeto. Pouca intensidade quase não fez diferença nenhuma para o movimento. Pouca intensidade nem deformou o objeto. Toda vez, deixa a bola aqui, ó. Toda vez que eu tenho uma aplicação de força, vai acontecer isso. Vai movimentar. Posso parar também, pode estar vindo um objeto em movimento, eu aplico uma força e paro esse objeto. Alterar o movimento é fazer entrar em movimento ou parar um movimento. Fácil isso, né? Ou então deformar um objeto. Tudo bem? Aí, para pensar na intensidade, eu tenho que pensar numa outra coisa. A força é uma grandeza vetorial. Ah, você estava indo bem, agora você vai complicar. Não. A força tem que ter uma intensidade. Num primeiro momento, pensa só assim, ó. A intensidade é o quanto de força eu estou usando. Eu quero empurrar essa lousa para ela cair. Ela está presa na parede. Por que eu não consigo? Porque a minha intensidade de força está menor do que eu consigo empurrar para derrubar. Se eu tivesse mais força, talvez eu conseguisse. Então a intensidade é o quanto de força eu consigo aplicar. Vou pegar a bola aqui de novo. Essa bola eu sou muito forte, eu consigo amassar essa bola. Olha, que intensidade de força. Consegui, tá? Intensidade é o quanto de força e o quanto o outro corpo aguenta essa intensidade também. A bola ali também é fraquinha, tá? Direção. Uma força sempre tem uma direção. E ela é ou horizontal ou vertical. De novo, está parado. Existe uma força aplicada sobre ela que se eu soltar essa bola cai. Cai na vertical. Direção. Então existe uma força vertical empurrando essa bola para baixo. E também tem um sentido. O sentido é, se for na direção horizontal, linha do horizonte, horizontal, vai ser da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. O corpo pode estar... Se eu pegar essa bola e jogar ela para lá, ela vai na horizontal, porque a força foi horizontal, e vai obedecer o sentido da onde eu joguei, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Se for vertical, vai ser de cima para baixo, ou posso jogar ao contrário, de baixo para cima. Tranquilo? Vamos falar de novo? Por que é vetorial? Vetorial é porque ela tem um vetor. O vetor é a direção e o sentido. Horizontal
ou vertical, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. E a intensidade é o quanto de força, que depois nós vamos aprender que esse aqui ainda tem uma unidade, que é o Newton. Leis de Newton, já ouviu falar do Newton? Aquela historinha da maçã, já ouviu, né? Então, do Newton, aí que entra a história da força, em homenagem à unidade ficou tantos newtons de força. Tranquilo então? Força é um agente que altera o movimento ou que deforma um objeto. E a força é uma grandeza vetorial porque ela tem a intensidade que eu aplico, a direção que eu apliquei a essa força e o sentido que eu apliquei a essa força. Pensando nisso, nós vamos ver um negócio que se chama sistema de forças e encontrar a força resultante. Olha aquele bonequinho ali. Ele está tentando puxar essa caixa. Está vendo? O bonequinho está fazendo uma força puxando a caixa para lá. Então vamos pensar no vetor. A força, eu ainda não sei, vamos falar daqui a pouco. Mas a direção eu já sei. Se ele está andando nessa direção, a direção é horizontal. Direção horizontal. E o sentido? Ele está puxando desse lado para aquele lado. Da esquerda para a direita. Tudo bem? Da esquerda para a direita. E vamos falar que ele está aplicando uma força de 5 newtons, a intensidade. O newton é só a unidade, tá? Então, ó, imagina que ele está aplicando uma força de 5 newtons. Tudo bem? Então, ó, o bonequinho está ali fazendo uma força para puxar essa caixa. A direção é horizontal, linha do horizonte. O sentido é da esquerda para a direita. E ele está aplicando uma força para lá de 5 newtons de intensidade. Aí ele vai fazer essa força e vai conseguir levar. Se só tiver ele, também só tem uma força resultante, a força desse sistema, que é ele só. Agora imagina que chegou um amigo para ajudar a empurrar. Então, ó, chegou um outro carinha aqui e veio ajudar a empurrar a caixa. Meio magrinho, né? Olha lá ele lá. O outro é mais gordinho, esse que é pequeno. Então, ó, tem um puxando e o outro empurrando. Você é inteligente. Vai ficar mais fácil ou mais difícil mover essa caixa? Mais fácil. E aí que vem o negócio. Esse carinha também está aplicando uma força na horizontal. Horizontal. Talvez você não consiga enxergar o que eu estou escrevendo lá. Depois eu vou até tirar uma foto e mandar. Mas se você estiver me ouvindo, vai e volta o vídeo se for preciso. Você está me ouvindo direitinho o que eu estou falando. Então preste atenção, você consegue até ver o que eu escrevi. Horizontal também. E também está empurrando da esquerda para a direita. E vamos falar que ele está aplicando uma força. Ele é magrinho, mas ele é forte, tá? De 10 newtons. Não se preocupa com o N do Newton, depois nós vamos ver o porquê. É só uma unidade. Pensa só no número por enquanto. Então, ó, no começo estava só esse menininho puxando a caixa com uma força de 5 newtons. Aí ele não está conseguindo. Aí chegou o amigo dele. O amigo dele veio para empurrar a caixa. Então esse está puxando, esse está empurrando. Como eles estão na mesma direção. Agora me escuta. Na mesma direção e no mesmo sentido, mesma direção e mesmo sentido, as forças vão se juntar. Ah, mas isso eu já sabia ser. Claro, por isso que você falou para mim que ia ficar mais fácil. Mas como é que eu vou escrever isso? Força resultante, olha aqui, ó. Quando eu tenho uma força só, é só aquela. Quando eu tenho mais forças, por isso que é um sistema de forças. Quando eu tenho mais forças, eu tenho que observar a direção e o sentido. Se tiver na mesma direção e no mesmo sentido, eu vou somar as forças. F1 mais F2. Como era F1 mesmo? 5 mais, que chegou depois lá o amigo magrinho que é forte, 10. Quanto vai dar a força resultante aqui? 15 newtons.
Por isso que ficou mais fácil. Aumentou a intensidade de força para alterar o movimento dessa caixa. Força não altera o movimento? A caixa estava parada. O primeiro bonequinho começou a puxar, ele estava até conseguindo, mas estava difícil. Aí chegou o outro e começou a empurrar. Mesma direção, mesmo sentido. Soma, juntam as forças, ficou como se fosse uma força maior. E se esse carinha estivesse do outro lado puxando? Não importa. Se está na mesma direção e no mesmo sentido, juntam as forças, soma. Agora vamos pensar essa situação. O mesmo carinha estava lá fazendo uma força na horizontal, aplicando uma força de 5 newtons da esquerda para a direita. A mesma história, tá? Esquece essa de cima, vamos pensar agora só nessa. Aí chegou um carinha aqui, em vez de ajudar, ele veio atrapalhar, acho. Ou ele fazendo uma força para cá, ó, puxando para cá. Ao contrário. Ele veio aqui, parece uma cadeira, né? Mas não, é um carinho. Aquele carinha estava puxando para lá, veio um puxar para cá. A direção é a mesma. O que mudou? O sentido. Esse carinha está puxando da direita para a esquerda. Ele está puxando ao contrário do outro. Imagina que é esse aqui, ó, que está fazendo uma força. Vamos fazer um outro número, para não complicar? Senão você vai achar que está difícil. Esse aqui é mais fraco. Imagina que ele chegou aqui, ó, e fez uma força de 3 newtons. Esse fez 5, esse fez 3. Cuidado, tá? Porque se eu colocasse o 10 ali, talvez você achasse difícil, mas não é não. Depois nós vamos aprender e na dúvida você vai me perguntar. Quando é mesma direção, mas sentidos opostos, não preciso nem perguntar, vai ser mais difícil agora para esse aqui, né? F1 menos F2. Agora vai subtrair, vai diminuir. Esse carinha está atrapalhando esse. Então vai ficar assim, ó. FR igual 5 menos 3. O que vai dar uma força resultante de 2 newtons. É como se esse aqui estivesse fazendo só uma força de 2 newtons. Esse está anulando 3 newtons do outro. Então vai ficar... A caixa vai continuar para aquele lado, só que vai mais devagar. Aqui a caixa vai mais rápido porque aumentou a força. Aqui a caixa vai mais devagar porque esse carinha está diminuindo a força. Sabe aquelas brincadeiras de cabo de guerra? Ficam duas pessoas puxando uma corda, cada um de um lado. Aí um puxa, o outro puxa. O lado que tiver mais força começa a puxar o outro. É a mesma coisa. Quando está na mesma direção. Por que eu mudei o número? Porque ia dar negativo ali. Tá? E aí a gente tem que pensar numa outra coisa, que isso é mais pra frente, tá? Por enquanto eu não quero que você se preocupe com isso. A força tem um módulo. Força tem um sequencial que você aprende em matemática também, em física, que é módulo. Ela não é negativa, tá? Então, por isso que eu mudei, que é para você não ficar confuso. Só pensa no conceito. Mesma direção, mesmo sentido, soma. Mesma direção e sentidos opostos agora, subtrai. Uma força anula a outra. Nesse caso, a caixa iria para lá, com 15 newtons. Nesse caso, a caixa também vai para lá, só que ela vai só com uma força de 2 newtons. Vai ficando mais difícil para esse carinha puxar. Fácil, né? Qualquer dúvida já sabe. Vai me perguntar. E essa situação? Aqui também serve se for para cima e para baixo. Imagina que as duas forças estão para baixo, para cima. Se tem a mesma direção, podia ser vertical. Vertical, vertical, cima, para... Tá? É igual. Agora aqui não. Ó. Aqui eu tenho uma na horizontal e uma na vertical. Fala, para a aula aí, vamos embora. Não. Agora que é o mais legal. Isso acontece muito. Primeiro pensa na parte simples. Se eu tirasse essa parte, para onde a caixinha iria? Para lá. Se eu tirasse essa parte, para onde a caixinha iria? Para cima. Mas eu tenho as duas.
olha o que eu tenho que fazer. É legal, é fácil. Eu vou fazendo e vou explicando. Eu vou primeiro prolongar as retas. Depois eu vou fazer uma reta paralela com cada força. Tudo bem? Retas paralelas. Depois eu vou juntar essa ponta com essa ponta. Não vai ficar muito reto, tá? É pra cá que o móvel vai. Tá, isso eu já sabia. Se está puxando para lá e para lá, só pode ir naquela direção. É isso mesmo. E como que eu vou fazer essa conta? Agora vem a melhor parte. Você está conseguindo enxergar um triângulo aqui, ó? Tá, né? Ó, olha com calma. Você está vendo um triângulo aqui? Tá. Você está vendo que é um triângulo retângulo? Nossa! Um triângulo retângulo com um ângulo de 90 graus. Se é um triângulo retângulo, essa força aqui é a hipotenusa do triângulo retângulo. Você já viu isso em desenho geométrico? Tenho certeza. Se aqui for a força F1, é um cateto, porque não é igual a esse, eu fiz uma paralela, então é do mesmo tamanho. Ó, se aqui é F1, aqui também é. Aqui é a F2, ali é a FR, para onde o móvel vai. Como eu calculo isso, AC? Como que calcula a hipotenusa? Hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Lembra? Se não lembra, vai conversar com o seu professor de matemática. Tem que lembrar, tá? Hipotenusa ao quadrado é a soma do quadrado dos catetos. Então aqui é a mesma coisa. Só que em vez de chamar de hipotenusa, eu vou chamar de FR. Em vez de chamar de cateto, eu vou chamar de F1 e F2. Vai ficar assim, ó. FR ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Não vou nem fazer essa conta que eu não quero que você fique nervoso e tenha um infarto. Você pensa num número aqui, ó. Põe um número aqui, põe um número aqui. Ah, vou pôr o número mais fácil. Vou pôr 1 aqui e 2 aqui. Tudo bem. Põe 1 aqui, 2 aqui. 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado vai dar um valor. O número que você quiser, tá? Você que vai fazer aí. O número que der, você vai fazer a raiz quadrada. Passar esse 2 para lá. Se ele é potência, ele vira a raiz do outro lado. O número que der aqui, depois que você fez a potência 2, tira a raiz, encontrou a força. Você faz? Faz aí. Pode pôr o número que você quiser. Quer pôr os números que eu pus? Ó, 10 e 5, 3 e 5, 2 e... Só não põe um número muito grande. Mesmo você usando calculadora, vai ficar um número grande. Põe um número pequeno. 7, 3, 4 e 2. Põe o número que você quiser. Substitui aqui, na hora que você colocar aqui, você vai usar a potência 2 e não esquece, na hora do resultado, faz a raiz. Fez a raiz, encontrou a força resultante em Newton. Fácil, né? Eu achei. Você também achou, não achou? Qualquer dúvida, o que você vai fazer? Vai me perguntar. Você pode me perguntar no ao vivo, você pode me perguntar no WhatsApp, como vários alunos estão fazendo. Eu fico falando isso toda aula também, porque está funcionando muito bem. Se não tivesse funcionando, eu não ia falar. Como está funcionando, é por isso que eu estou falando. Voltando nessa aula aqui, hein? Olha no livro, página 141, vai passar para outra página, lógico. Olha no livro. Na verdade, vai passar direto até a página 143. Você vai olhando ali, tá? Vai ver as forças, tem uns bonequinhos mais bonitinhos que o meu. Olhem no livro. Eu vou voltar hoje ainda, hein? Mais uma aula. Ah, fala, não aguento. Aguenta, mais uma aula, volto daqui a pouquinho. Entra no outro link. Aí eu vou falar de um outro tipo de força, que chamam forças particulares. Você vai olhar no livro e você vai falar, mas você vai pular uma parte? Não vou não. Daqui a pouco eu volto. Fica aí, ó. Eu vou tirar uma foto dessa lousa para te mandar também. Até daqui a pouquinho, não vai sumir.